Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o dia já começou bem animado, todas as bolsas mais importantes do mundo estão subindo, tirando só a parte da China em específico, que eu vou comentar o porquê disso, mas nós temos aí fatos bem importantes acontecendo, como dados econômicos que vão sair nos Estados Unidos e vão refletir para a gente aqui no Brasil. Temos a fala do principal membro do Banco Central americano, que é o presidente Jerome Powell. Ele vai falar e ele vai refletir aqui para a nossa bolsa no Brasil. E também aqui internamente nós tivemos o Galípolo, que é um dos nossos membros do Banco Central, até inclusive ele foi colocado pelo Lula, e ele fez algumas falas sobre a inflação, que eu também vou comentar. Mas já começando pelo cenário mais impactante para os mercados, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, que é a fala do Jerome Powell. Ele vai ser sabatinado, ele vai ser questionado lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e lá eles são bem agressivos nas perguntas. Então, o mercado como um todo vai ficar de olho nas falas dele, porque ele vai responder as perguntas e vai dar os indícios que o mercado precisa para saber, talvez, se os Estados Unidos vai cortar os juros antes ou vai adiar os cortes de juros. Então é por isso que o mercado vai ficar de olho na fala dele, e ela é sim o dado mais importante do planeta no dia de hoje. Então, basicamente, se ele for agressivo e falar que os cortes de juros vão demorar para acontecer, ou dar a entender isso, nós teremos bolsas voltando a cair, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Se ele falar qualquer coisa que dê a entender que o corte pode vir o quanto antes, é continuidade da festa. Hoje a festa já está nessa madrugada, né? Então, possivelmente, a continuidade ou a parada da festa vai ser graças às falas dele. Mas outras coisas também vão sair antes de ele falar. Basicamente são dois, e os dois são dados de empregos. Um é o ADP e o outro é o JOLTS. O que a gente precisa saber para a gente aqui no Brasil é que se esses dados de empregos vierem fortes, maiores do que a expectativa, gera uma pressão para que o Banco Central americano mantenha a taxa de juros ainda elevada. E isso é ruim para o cenário das bolsas. Então é essa leitura para os dois dados de empregos que vão sair. Se eles vierem fortes, mostrando que o emprego americano ainda está bem forte, possivelmente nós teremos aí uma diminuição nessa festa que está tendo agora nessa madrugada com bolsas em alta. Então é essa leitura e vai refletir para a gente aqui no Brasil no momento que eles saírem. Um sai às 10h15 e o outro ao meio-dia. Então a gente vai ficar de olho, né, e vai saber o que vai acontecer lá para eles e refletir na hora aqui para a gente no Brasil. E, obviamente, não só dos Estados Unidos vive o mercado, né? E a gente tem outras coisas acontecendo pelo mundo, como na Ásia, que nós ainda estamos tendo aquela reunião do parlamento chinês. Essa reunião, como eu falei ontem, ela determinou o crescimento da China, que é o que eles botaram como meta, e também eles acabaram falando uma coisa que desagradou o mercado, e por isso que eu falei que as outras bolsas estão subindo, mas a da China, a maioria fechou no negativo. Porque eles falaram lá, o presidente do PBOC, que é o Banco Central Chinês, falou que possivelmente eles não vão cortar mais o compulsório dos bancos. O compulsório dos bancos é nada mais do que o dinheiro que um banco normal precisa deixar com o Banco Central de garantia. Então é isso. Então, se o banco normal vai precisar deixar menos dinheiro com o Banco Central, isso quer dizer que sobra mais dinheiro para ele emprestar. Então, é por isso que é tão motivador para a economia e para a bolsa. Porque se essa taxa é reduzida, eles emprestam mais dinheiro, sobra mais dinheiro no mercado e todo mundo fica feliz. Então, esse é o racional. Então, o fato de ele ter falado que possivelmente não vai ter mais cortes desse compulsório prejudica a bolsa em si, né? Os investidores acabam saindo um pouco dos ativos de risco. Então, para isso, o mercado chinês observou e fechou no negativo. Mas para a gente ainda o reflexo tem mais perspectivas de ser positivo aqui no Brasil, porque o resto do mundo ainda está positivo. A Europa está bem positiva, a maioria das bolsas estão bem positivas ali, 0,50, 0,60, o que é tranquilo para uma madrugada. Mas outras coisas aqui no Brasil podem impactar, né? A gente lembra
Inclusive, a gente vai ter a divulgação da produção industrial do Brasil, que sai às 9 horas, e a previsão é que ela venha desacelerando. Se vier desacelerando, é positivo para a Bolsa, porque dá a entender que possivelmente nós conseguiremos trazer a Selic para uma taxa de um dígito, que a gente chama, né? Menor do que o 10%, hoje, atualmente, 11,25%. Quando ela baixar de 10%, vai para um dígito. Então, esse é o primeiro foco do mercado falando em taxa Selic. Tudo que ajudar nessa perspectiva é visto como bom e ajuda a aumentar o otimismo da bolsa. E, basicamente, também nós tivemos aí a fala do Galípolo, que é um dos membros do Banco Central, o membro que o Lula que colocou lá, e ele falou que o Banco Central lá, eles como um todo do Banco Central, eles ainda estão na dúvida se essa pressão que está tendo na inflação de serviços aqui do Brasil, se está sendo gerado pelo aumento nos salários. Então, isso é uma das coisas que eles estão em dúvidas, e ele ainda comentou que ainda faltam informações para o Banco Central aqui tatear qual vai ser a taxa Selic terminal aqui do Brasil. E todo mundo está esperando que ela caia aí para um dígito, né? Quando ela baixa aí dos 10%, ou atualmente ela está em 11,25% ainda, né? E o outro fato relevante aqui do Brasil é que o Haddad voltou atrás no corte do Perse, depois que ele saiu de uma reunião com Arthur Lira e outros líderes. Ele acabou dizendo que a equipe econômica voltou atrás no corte, não vai mais cortar aqueles gastos com o Perse, né? Que é aquele programa para incentivar o setor de eventos que foi criado na época da pandemia, e disse que vai criar uma versão mais restrita desse auxílio e vai divulgar isso até semana que vem. Então, basicamente é isso, né? A gente sabe que esse corte de gastos do governo é bem complicado, né? Vem muita gente em cima, muito lobby aí, que acaba não deixando com que o governo corte gastos, e já naturalmente não é muito da perspectiva de espera que nós temos para o governo, né? Então, assim, esse é mais um monitoramento da política aqui do Brasil, para a gente não ser pego de surpresa, mas não vai fazer preço para a gente hoje. O que vai fazer preço é, sim, esse otimismo que está tendo pelo mundo e os dados americanos junto com a fala do presidente do Banco Central lá. Mas se tudo permanecer como está, hoje é um dia que tende a abrir a nossa bolsa aqui em alta e o dólar em queda, né? E ao longo do dia é essa fala do presidente americano que vai dar o resto do direcional, se nós vamos continuar e aproveitar a festa do mundo ou se as bolsas vão virar novamente para queda. Mas é isso. Se esse é o tipo de assunto que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do mercado abrir, é só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Valeu, um abraço!